O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A gente sente falta da imagem da Nossa Senhora ali do ladinho, né? Nós vamos providenciar depois, ela vai ficar aqui, bonitinha também. Um arranjinho de flores, tá? Bem discreto, mas bonitinho. Muito bem, irmãos e irmãs. Esse finalzinho aqui, ó. Aqui onde a gente aprendeu lá na escola, né? O professor dizia: olha, pega a palavra mais importante do texto e sublinhe. Esta aqui, ó. Esta aqui. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. É aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho, para mim e para você. Preste bem atenção. Outro dia eu disse aqui, nesse altar do nosso Senhor, que quando nós escutarmos a palavra, quando estiver escrito, melhor dizendo, a palavra escuta, escutai. A palavra escutar você também pode traduzi-la, porque a palavra de Deus é o tempo todo uma tradução no Espírito. Então escutar é sentir. Eu sinto, por exemplo, eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração. Você pode também, claro que não é a nossa gramática, mas você, dentro de um discernimento, eu estou ouvindo algo. Ouvir e sentir, escutar ou ouvir e sentir na palavra de Deus é a mesma coisa. Quem sente, né, a minha voz, quem sente a minha voz é quem sente meus sentimentos. Olha a revelação de Deus. Por que ele está dizendo quem sente meus sentimentos? Porque na verdade a gente sente os nossos sentimentos o tempo todo. Esse sentimento pode ser chamado de voz. Eu tenho vozes dentro de mim. Dentro de você existem vozes, que são os seus sentimentos, seus afetos. E ele está falando, quem vive a verdade, ele é a verdade.
Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, para a gente ter esta verdade, não a do mundo, mas a dele, que é Ele, a gente precisa sentir Ele. Senão eu vou estar sentindo falso, uma ilusão dentro de mim, que são os meus afetos. A palavra, o diabo colocou uma ilusão na gente. Ele fez com que a gente sentisse dentro da gente, misturado com um pouquinho da verdade de Cristo, mas tudo ilusão. É porque eu estou sentindo, é porque eu tenho que fazer. É porque eu estou vendo, eu vi e percebi. Se percebi, senti, então é isso. Não. Esses sentimentos são vozes que estão dentro de mim. Por isso que a gente fala assim, eu estou escutando muitas vozes, e tem gente, até se você for fizer um acompanhamento, não precisa nem estudar não, um acompanhamento dentro da psiquiatria, para você entender quando a esquizofrenia, a doença de esquizofrenia no cérebro, o que é? A pessoa que tem essa esquizofrenia, ela sente ou escuta vozes, e para ela aquilo é verdade, e ninguém tira aquilo dela. Pode vir qualquer um de nós falar, não, mas eu estava lá, e não é verdade. Mas o esquizofrênico, ele tem vozes e mais vozes que falam com ele, mas fala mesmo, fala de uma maneira que essa pessoa tenha convicção. Não, eu vi, e se vi, está lá, e todo mundo está vendo que não está lá. Então veja, de uma certa maneira, nós temos um santo na igreja chamado São José Maria Escrivá, que ele foi aquele que fundou a prelazia do Opus Dei. E ele dizia que o pecado ocasionou no mundo espiritual uma certa esquizofrenia em todos nós. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que o pecado entrou no coração de todos os homens, então todos nós somos pecadores, todos nós somos meio que esquizofrênicos. Agora, alguns têm uma esquizofrenia mais apurada, que precisa de tratamento. Então, o que é? Porque eu escuto vozes dentro de mim que me dão sentimentos. Por isso que a gente fala assim, olha, cuidado com aquilo que você vê. Você não entendeu o contexto, você não está vendo o contexto, você precisa estudar o contexto para você poder, fazer um juízo daquilo. E a gente cai sempre no erro, nas ilusões desta vida, como se ela fosse verdade. Como se fosse verdade. E não é verdade. Ah, padre, mas eu estou vendo aqui no mundo, aqui fora, algo reinar. E o que eu sinto é verdade. Cuidado, os teus sentimentos são as vozes dentro de você. E o que aconteceu? Aquele veneno que chegou no coração de todos os homens por causa do diabo que iludiu uma mentira, ele veio esse veneno no coração de todos nós. Então, por exemplo, eu sinto apenas, eu escuto vozes dentro de mim que me dá vontade de cuidar somente do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos e dos meus negócios. Pode reparar que não há um óbvio nessas vozes de eu ter compaixão pelo outro. Não dá. Eu me preocupo comigo ou com aqueles que estão colados no meu sangue. Então, isso são vozes. Isso são escutas que vieram do pecado e simplificou a minha vida entre eu e no máximo a minha família. Por isso que chama-se espírito do egoísmo. Essa esquizofrenia demoníaca nos deixa centralizados em nós mesmos. Aí você vai entender o progresso do mundo aí fora, que vai falar sobre indiferentismo religioso. O que é o resultado dessa ideologia de você ser indiferente ao pecado, aquilo que Deus fala? É por causa dessa esquizofrenia. Olha,
eu não vejo isso mais como pecado. Eu não vejo isso como algo ruim. Por que você não vê? Porque o que eu sinto, o que eu leio, ok? O que eu pude palpar e comprovar, me dá um prazer muito bom. Então, eu não acredito que isso seja um pecado. E aí você começa a entender por que existe uma sexualidade desregrada, muito bem comercializada no mundo, e chega sempre aqui. Entra na nossa casa. Por que hoje existe a aprovação em muitos países que aprovam uma lei para abortar, as mulheres abortar? Por quê? Porque a concepção que o mundo, o reino deste mundo aqui, põe, é para que a gente valorize as minhas vozes, os meus sentimentos. Ora, eu tenho o direito de ter o prazer de ir e vir fazer o que eu quero, sem me trazer a consequência de uma gravidez. Pois é, então tira. Ah, mas isso não é pecado? Não, porque eu não vejo como pecado. Ó, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu entendo, para mim não é pecado. E aquilo que se fala como religião, como igreja, até que ponto para mim isso é verdade? Eu não estava lá, já passaram tantos anos, tantos séculos. Para mim é o hoje que eu estou vendo. Para mim fazer o bem para as pessoas é você se importar, ajudar quem precisa, tudo bem, não ser racista, não ser homofóbico, para mim está certinho. Agora, peraí, o que eu estou sentindo, se eu sinto que a minha família tem que ser preparada de uma maneira diferente do que se dizem de evangelho de Jesus, eu vou fazer porque eu acho que é melhor, eu sinto que é melhor. Veja, são vozes, são sentimentos, são escutas que estão dentro de mim, é o veneno. Eu estou falando dentro de um dito religioso, ok? Sempre assim, o que eu digo aqui, eu digo para a família cristã, católica e para quem está aberto ao catolicismo. Porque quem não está, vai ignorar o que eu estou falando e ainda vai falar que eu estou falando uma besteira. Não tem problema nenhum. Eu estou falando para quem é católico, para quem é batizado e para quem quer ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para raciocinar, existe uma lógica. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus guardas viriam e não permitiria que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então o Senhor está nos colocando que a questão reino, o reino dele é a vontade do Pai, que foi perdida no ser humano por causa de uma ilusão. Lembra que eu disse, se eu não me engano, domingo passado aqui, o que é a ilusão que Satanás colocou? Qual é o pecado? Por que chegou isso na gente? Por causa de uma coisa. Olha assim, Deus nos fez para escutar a voz dele. Não perca isso, sentir o que ele sente. Imagem e semelhança dele, é um óbvio. Se você é a imagem de Deus, você foi criado para sentir o que ele sente. Agora o diabo vem e fala: não, você pode discernir. Aí entrou outra voz, a outra voz aí. As vozes dentro da gente hoje, ó, que nos fez egoísta, que nos fez invejosos, ciumentos, somos capazes de matar, tirar a vida para o meu prazer. Não, você pode discernir o que para você, a voz, para você, o que é bem e o que é mal para você. Diabólico, diabólico. E não é isso que acontece com a gente? Veja se não é isso que aconteceu com você. Você olha para alguém, vamos supor, está se anunciando um crime dentro de um shopping. Aí você vê os bandidos
tinha mulher junto, como bandida, junto com o homem, e eles fazem um crime lá dentro, põem em risco crianças, dá tiro para todo lado, tal, papapá, certo? Temos que proteger, tem que buscar e tem que colocar na cadeia. Mas qual é o seu sentimento? Qual é a voz que você escuta? Qual é? É de compaixão? É de compaixão por aquela mulher que está roubando, que quase matou uma criança, Qual é o seu sentimento? Qual é? Qual é? Bandida, safada, insensível, põe na cadeia, tem que apanhar. Aí você agora presta atenção. Imagina o sentimento de Cristo olhando esse crime. O que ele sente por aquela mulher que quase colocou a vida do bebê em risco e chegou a ferir alguém? O que Jesus sente? Então, qual é a escuta que Jesus fala? Quem escuta, quem sente a minha voz tem compaixão de quem? De quem está doente. Quando é que está doente? Quando eu não escuto a voz de Deus, mas escuto a minha. É um doente, é um esquizofrênico. Difícil entender isso? Sim ou não? Não, não é difícil. Veja, o Senhor ele está mostrando um diagnóstico. Ele é o médico. E ele já tem todos os instrumentos para fazer uma verificação na sua alma. Como você está? Eu estou esquizofrênico. Eu não aceito ouvir outra voz, a não ser as que estão dentro de mim. Por isso que São Leão Magno, o grande Papa, por isso que fala, Magno, grande, Palmeiras, grande, lembra do Palmeiras, grande. Besteira, não tem nada a ver com a Palmeiras, grande, essas coisas todas, perdeu de novo ontem, que coisa besteira, não, tira o Palmeiras do lado, beleza. São Leão Magno, o que ele disse? Ele falou assim, Jesus veio nos ensinar a sentir aquilo que nós perdemos, para vencermos as vozes do maligno, que está dentro de mim. Então o Senhor veio salvar quem? O que o Senhor veio fazer quando Ele se encarna no ventre da Virgem Mãezinha Maria? Se faz homem, e morre por mim e para você, e por você. Isso é espetacular, porque não existia paga para tirar a morte eterna da gente. Só Deus mesmo, que não tem pecado, dando. O que Ele fez? Ele veio salvar eu de mim mesmo, das minhas vozes, dos meus sentimentos. Lembra, eu gosto sempre de colocar isso aqui, quando ele vai ter aquele diálogo com Pedro. Pedro faz uma interpretação no Espírito. Tu és um Cristo, um ungido, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ótimo, foi o Pai que te revelou. Jesus falou. Ó, aqui já começa. Quem foi? O que você escutou aí? O que você sentiu no teu coração? O Pai me revelando que tu és o ungido que nós estamos esperando. Isso não veio da carne de Pedro. Não veio. Foi o Pai que falou, deu a sentir em Pedro. Quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer, tu és aquele que os judeus, que séculos e séculos, mais de 2000 anos, estamos aguardando, aquele que veio para nos salvar. Aí Jesus vai dizer o quê? A resposta de Jesus, ó, não foi homens que te revelaram. Homens o que é? Que revelou a carne, as vozes dentro de você que te revelou isso. Não foi com os teus afetos, viu, Pedro? Foi o Pai te revelou. Então veja, olha a diferença. Depois o mesmo Pedro, quando Jesus começa a dizer que ele vai se entregar, que ele vai morrer, que vão matar ele, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. De novo, as vozes dentro da gente, ó. Não, que não morra, não pode morrer alguém da minha família, não pode, não vai acontecer, não vai.
Eu não posso perder isso, eu não posso perder isso nunca, nunca. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não vou admitir que ninguém me persegue. Eu não vou admitir que ninguém fala assim comigo. Não, não. Jesus chega para mim e para você, como disse para Pedro: atrás. Para trás. Ou vai para trás, Satanás. Tu não pensas como Deus, a voz de Deus. Tu pensas como os homens decaídos na esquizofrenia do pecado. Irmãos, então o Senhor está nos colocando, Ele é a verdade. Então existe uma mentira. Qual é o contrário da verdade? Mentira. E o que é a mentira? Parece verdade, mas não é. É igual aquela história lá de dois irmãos. Um era padre, já contei aqui. O outro era um ator de teatro. Ator de teatro que fala, né? Atuava nos teatros. E aí esse ator de teatro, eles eram irmãos, começou a fazer muito sucesso na Europa. Ele começava a atuar e lotava nas Broadways da vida aí. E os irmãos se separaram por um bom tempo. E um ficou como padre no outro país e o outro fazendo o teatro. Um belo dia, esse padre pegou alguns dias de descanso e foi falar: faz anos que eu não vou ver o meu irmão, que é ator. E eles fizeram um encontro. No encontro ele falou, o irmão que é ator disse: olha, vá em tal espetáculo, eu vou estar lá fazendo. Você já prepara, você assiste. Em seguida, a gente sai, vamos jantar e a gente mata a saudade. Beleza. Pois é, o padre foi lá, foi viajar para outro país. Chegando lá, estava tendo um espetáculo. O padre sentou no meio daquele povo todo e começou a assistir o espetáculo onde o irmão estava atuando. E o irmão era maravilhoso, era um tipo de um Marlon Brando da época. Atuava como ninguém, né? Se você preferir, como Al Pacino. Muito bem, terminou. O padre estava emocionado, aplaudia em pé. Quando eles foram jantar, o padre disse: olha, que coisa, meu irmão, eu me emociono de ver você ali atuando naquele palco, esses aplausos, casa cheia, mas é maravilhoso. Aí o irmão, que é ator, disse: meu irmão, olha só, eu também quero ir um dia, faz tempo que eu não vou numa missa, eu só fui na sua ordenação, eu quero ir uma vez numa celebração tua, tá? Aí beleza, eles combinaram. Num belo dia, o padre estava celebrando a Santa Missa lá na paróquia dele. Atenção, tinha um gatinho pingado de gente, no domingo, hein? No domingo, não tinha pandemia não, tá? Estava lá, uma meia dúzia, umas 15 pessoas, uma igreja enorme. Aí o padre olha, está celebrando a missa e vê que no meio daquele povo estava sentado um homem lá. E aquele homem, quem era? O irmão dele, que veio lá dos States, sei lá da onde, da Europa talvez, e veio lá para... Aí o irmão já ficou empolgado. Terminou a missa. Vem, irmão, vamos jantar. Só que o padre começou a sentir um pouco incomodado, envergonhado. E já chegou falando assim para o irmão. Mas tomou uma do irmão tão legal. Porque chegou falando: meu irmão, que alegria você estar aqui. Só que, desculpa, olha, não é igual lá. O teatro está sempre cheio de gente, que o pessoal aplaude, né? Até porque aqui também não é um show, mas veja, aqui esse pinguinho de gente, e o padre também estava meio desanimado, né? Você me desculpa, não sei o quê. Aí o irmão: desculpa? Não, você não tem que me pedir desculpa. A única coisa, meu irmão, que eu queria que você soubesse, irmão padre, o irmão do teatro falando, é que infelizmente eu diagnostiquei uma coisa: que nós, que somos atores, nós celebramos a mentira como se fosse verdade, e as pessoas aplaudem. E tu, meu irmão, celebra a verdade como se fosse mentira. Veja, o irmão do teatro foi mais padre do que o próprio padre, foi mais ministro de Cristo do que o próprio ministro, para dizer: vós celebrais a verdade como se não fosse. Então, irmãos, na verdade, Jesus, quando fala eu sou a verdade, pena que no meio de nós
talvez, começando por nós mesmos sacerdotes, nós não estamos empolgados de celebrar, porque nem nós talvez estejamos acreditando que Cristo é essa verdade plena do Pai. Por isso o que nós transmitimos para o público, para o povo, é algo assim que coloca dúvidas, deixa dúvidas. E é claro que esse reino do mundo, que é sedutor, e eles elaboram engenharias para seduzir mesmo, acaba sendo muito mais interessante, mesmo sendo uma mentira, mas as pessoas vivem como se aqui fosse a vida eterna, a vida verdadeira, como se fosse a verdade absoluta, até porque está mexendo com aquilo que eu sinto. Olha como que é feita a engenharia desse mundo, preste atenção. Tudo aquilo, eu falo engenharia, é tudo aquilo que é elaborado para a gente viver como família aqui, não tem nada a ver com a igreja, é tudo aquilo que tem a ver com os sentimentos de um jovem. Então eles pensam, o que o jovem gosta quando ele escuta a voz dele? O que é? O que é? Sensações, sexo livre, porque ele está naquela potência do jovem, né? A adrenalina está voando em cima. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Porque eles só escutam o que o corpo deles, a voz no corpo, o sentimento, os afetos deles estão borbulhando. O que nós vamos fazer? Vamos desenhar aqui um consumismo para o jovem, isso no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro. Tem gente que elabora isso, né? E assina isso como algo que vai ser um projeto para o futuro. Já pensando para as vozes que a maioria dos jovens escutam, para eles se submeterem ao desejo de uma falsa verdade, que mata silenciosamente como uma serpente, que seduz de uma maneira monstruosa como serpente, que envenena e contagia de uma maneira cruel como uma serpente, e no fim mata como um veneno mortal de uma serpente. Isso é projetado para as crianças, isso é projetado para os jovens, isso é projetado para a chamada família, chamada a nova, entre aspas, família hoje. Tudo elaborado há tempos, há muito tempo. Por quê? Porque o mundo, esse reino aqui fora, sabe, porque quem é que rege as dimensões de engenharia desse mundo aí fora? Você sabe. Vamos dar ibope por nome dele não. Você sabe que o padre está falando. Estou falando em nome de Jesus. Então é claro, se o próprio autor, que seduziu uma mentira para você escutar a tua voz, tudo que ele vai fazer de reino dele é em cima do que ele já colocou dentro de você e dentro de mim. Então viver uma família segundo o reino desse mundo, assinado por quem? Não vamos falar o nome. Viver uma juventude tendo afetos que devem ser mexidos segundo a doutrina deste mundo. Casamentos, aí cria uma polêmica, desgraçada. Porque sabe que, eu estou sentindo. Seus sentimentos foram carcomidos por um veneno. Estou falando para católicos. Quem não é católico, acho que isso daí deve ser até uma infâmia. Padre, só um momento, por favor, desculpa. Irmãos, proprietário do veículo placa OPN 4221, está em frente a uma garagem, precisa ser retirado urgente. É um Chevrolet, OPN 4221. Quem tem discernimento já captou, né? Sim. O padre está fazendo uma denúncia em nome de Jesus sobre um projeto realizado no falso reino. O único reino verdadeiro, e não é reino de coroa com brilhantes, nem que manda, o reino é de Cristo. Por isso que você fala, por que muita gente hoje está deixando a religião católica ou cristã? Se você não quer falar o cristianismo. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque
os nossos sentimentos carcomidos por uma ilusão. Quando ouviu a palavra de Cristo, lê lá Isaías. É só você ler Daniel, Isaías. Nós vamos falar muito de Isaías agora, o grande profeta agora no Advento. Preste atenção nas leituras. O profeta vai dizer que nós seremos justificados por aquele que virá. E quando ele chegar, ele vai acabar com a morte. Quando ele chegar, ele vai acabar com a corrupção. Quando ele chegar, vai acabar com as doenças. Quando ele chegar, ele vai acabar com o crime. Quando ele chegar, uma criancinha vai poder colocar a mão, Isaías vai falar, é uma maneira figurada, na toca da serpente, não vai fazer mal para ela não. O leão vai comer junto com o boi. Aí você fala, beleza, quero ir para essa religião. Aí quando Jesus chega e fala que escutai não as vozes do mundo, mas a voz no Espírito, aí a pessoa fala, bom, ele chegou, né? Chegou, não chegou? Chegou. Aí fala, bom, cadê a cura? Cadê o fim da corrupção? Cadê um país melhor? Cadê o fim da pandemia? Por que a gente ainda vê pai, um enterrando o outro, que a gente ama? É essa conversinha fiada aí de Jesus. Ó, e as pessoas, ó, sabe o que significa isso aqui, ó? Debandam de uma fé, porque não entenderam. Porque está com sentimento ainda da ilusão dentro. Não, Jesus fala que o reino dele, como é que começa? Dentro de mim. O que é esse reino? É eu começar a treinar, a buscar um cantinho sem barulho dentro de mim, porque tem muitas vozes aqui o tempo todo dentro de mim. Eu preciso fazer um retiro dentro de mim, para eu escutar o Deus que não para de falar. Leia o catecismo da igreja. Deus, Ele nos chama, nos atrai a todo momento, cada um da gente. Ele não para de falar. Só que a gente não consegue ouvir é sentir. Porque nós estamos enxovalhados, entulhados, cheios de entulhos, de vozes que entraram dentro da minha cabeça e dos meus afetos. Então eu não tenho espaço para ouvir a voz verdadeira. Nós não temos. Então, irmãos, por isso que a gente está caindo. Então não aconteceu do meu jeito. Olha, dona Ditinha, eu rezei tanto por esse menino. E pedi a Nossa Senhora, fui até Aparecida, lá na Basílica da Mãe. Eu rezei, eu fiz novena. Pois é, eu acreditei tanto nesse Deus, acreditei tanto nessa mulher chamada Imaculada Mãe de Deus. Pois é, eu pedi para que Deus tivesse misericórdia do meu filho. Olha o sentimento do diabo, ó. Pois não é que o meu filho morreu? Cadê Deus? É igualzinho a gente. Nós questionamos Deus, sabe por quê? Porque as vozes que estão dentro de mim, dentro de você, preste atenção, meu irmão, elas ainda estão meio que sepultadas dentro da gente, como uma falsa verdade, como se Deus, Ele veio para que a minha vontade acontecesse, porque não, Deus está treinando a gente. Enquanto for a tua vontade, tu estás vivendo uma ilusão. Por isso que lá em Eclesiástico, o autor sagrado no capítulo 2 vai dizer: quando começares a deixar seduzir por Deus, que me lembrou até aquela música, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, tua força é bem maior do que eu. Né? Submete-me, né? Vence-me, ó, vem vencer as vozes, esses sentimentos de me vence, Senhor. Aquela luta de Jacó. Jacó é uma maneira figurada, ele ficou lutando a noite toda com Deus. Que luta é essa? Deus, me ensina a encontrar a Ti dentro dessas vozes aqui, fazem muito barulho.
Toda hora está dizendo, mas por que que Deus não salva a minha família dessa cruz? Por que que o Senhor não desce e não me salva também? Por que que o Senhor não faz do meu jeito? É uma luta, do meu jeito, ilusão, com a vontade de Deus, Ele permite, para que a verdade seja revelada na gente. Então, irmãos, muita gente vai embora da fé católica, e aí você vai entender outra coisa maravilhosa, maravilhosa. Lucas, quando fala que Jesus, vai falar de Jesus, se eu não me engano é o capítulo 5, 7, não me lembro agora, mas está lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que o Senhor fala que o Pai revelou o reino dele para o pequeno rebanho. Você fala, revelou o reino dele, que é essa mudança de vida, por um pequeno rebanho? Por quê? Porque poucos se deixarão seguir por essa voz de Cristo. A maioria vai seguir a sua própria voz. A maioria de católicos, de batizados. É isso que é triste. E sabe onde está começando isso? Na tua família, na minha. Um esvaziamento de Deus dentro daquela família. Por quê? Porque eu estou escutando só vozes. Quais? As minhas. Eu vou educar o meu filho assim. Eu acho que para o meu filho, junto com o meu marido, ele tem que fazer curso disso, curso daquilo, escolinha disso, faculdade disso, treino de karatê, de judô, de sumô, de no chucorocotô, kikotokotô. Agora, porque para mim isso é saudável, eu já levei até em grandes psicólogos, eu tenho o maior respeito pelos psicólogos, tanto é que eu trabalho com psicólogo, eu estou dizendo em outras palavras, e eles disseram que para o bem da idade deles, eles têm que fazer as coisas, você não pode forçar, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí, você está escutando a voz de quem? Do reino do mundo. Quem é você? Você é um casal, casado, casou até na igreja. E aí? Quem você escuta? A voz do pastor? A voz de quem? Do mundo. Entrou dentro de mim. E quem é que tira isso dentro de você? Sabe quem? Quando você dá o passo de deixar Deus entrar. Deus nunca vai entrar sem bater na tua porta. Ele te convida. Essa música mesmo, que eu não sei nem se o ministério lembra dela, que fala, seduziste-me, Senhor. Agora olha a palavra aqui, olha a palavra. E eu me deixei seduzir. Porque não adianta nada. Se uma pessoa está paquerando você, e você acha até interessante, certo? Imagina a cena. Está vendo aquela pessoa, bonita, interessante, interessante ali. Aí o que você faz? Ela está olhando para você, você está olhando para ela. Você já captou, ela está tipo assim, venha sem falar. Sabe quando ela fala? É a mesma coisa, Deus está falando sem falar. Você percebe, você sente. Então ela fala, vem, não quer me conhecer? Faz charminho, vira o cabelo. Aquela olhadinha, olha para você, pronto, está chamando. Vai pegando. Agora, tem duas coisas que eu posso fazer. Ou eu faço assim, e nem olho para trás, vai embora. Ou eu faço assim, e vou me encostando. Ou seja, e eu me deixo. Aí começa. Eu tenho que me deixar. Porque ele seduz. Ele fala. Agora eu posso passar batido, como Paulo falou, dona Ditinha. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A voz dele é o Espírito Santo. Vem todos os dias na vida de todos nós. Só que eu deixo passar. Por quê? Eu não me abro. Não me abro. Todos os dias Jesus vem e diz, eu sou a verdade na tua vida.
E você faz o quê? Assim, o que eu estou sentindo para mim é verdade. Fica aí, fica aí. O que eu estou sentindo é a verdade. Pronto, é onde a porca... Ai, de novo essas coisas. Onde a porca torce o rabo. Vocês estão entendendo? Ministério, você lembra dessa canção? Não, né? Se não souber, não tem Talvez problema. o refrãozinho dela assim, ó. Olha lá, o não sei se trechinho é a dela. mesma, vamos ver se é a mesma. Legalzinho. Me seduziste sem... Ah, padre. Não é essa, mas essa não. é boa também. Não, mas não é essa não. Você conhece aquela do Monsenhor Jonas? Busco um cantinho sem ninguém, só para ouvir a tua voz. Eu te busquei no barulho, dentro de mim, ó, barulho. Só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais sozinho fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, no azul desse céu, né? No azul deste céu. Hoje encontro, meu Deus, no gesto de... Como é que é? Sem nada esperar. Sem nada esperar, olha lá. Busco, como é que é? Olha lá. Canto, meu Senhor. Bom, vocês estão entendendo tudo que o pai está falando, né? Está entendendo, né? Direitinho, né? Recita, vamos recitar. Busco um cantinho sem ninguém, Só para contigo eu ficar. só para contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres. Eu quis me encher de prazeres. E o que aconteceu? E mais sozinho fiquei, meu Senhor. Mas hoje, vai lá. Mas hoje te encontro na flor, Nas ondas do mar. nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, No azul deste céu. Tá bom, vai. Hoje te encontro, meu Deus, Aí. num gesto de amor, sem nada esperar. E para terminar, termino assim, não vou estender nada. E como encontrar a voz de Deus? Tem que fazer um retiro dentro de você. Aí chama a palavra ascese, exercício. O que é que muito, como é que entra as vozes dentro da gente? Normalmente, televisão, celular, música, moda, vizinhança fofoqueira. Verdade, não estou mentindo não. Como é que chega essas vozes? Que deixa a gente com dúvida, faz a gente não acreditar em mais nada. Como? É vendo tudo. Então o que você precisa fazer? Eu preciso começar a arrumar dentro da minha casa aqui um tempo para escutar aquele que não para de falar. Então muitas vezes eu vou ter que exercitar horas sem assistir televisão. Algumas horinhas eu vou começar a ler mais o catecismo da igreja. Vou entrar em oração dentro do meu quarto particular. Vou parar de ficar falando tanto nesse celular, só fala besteira, só piora as coisas, só escuta as fofocas, entendeu? Então, é onde eu começo a ouvir o que Deus tem para mim. Ouvir como? Eu começo a sentir. Ana Ditinha, eu cheguei a deixar um casamento de uma prima minha, que crescemos juntos, a gente se dava muito bem. Ela falou, vou casar, que lindo, eu estarei lá. Só que o que acontece? Minha família toda foi, nossas famílias todas foram, e adivinha quem não foi? Eu. Por quê? Ah, você se machucou? Não. Roubaram, sequestraram você? Não. O que aconteceu? Eu fui para um encontro com Cristo. Eu troquei. Você falou, mas não era tua prima? Eu falei, ela não morreu não, é a minha prima.
Mas sua consideração é a tua prima, entenda, é a tua família. Aí de novo o nosso sentimento. Minha família? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Maria estava andando com Jesus, pequenininho, junto com aquela multidão, voltando da Páscoa, indo para a terra deles de volta. Tá todo mundo lá, o menininho estava brincando com os outros meninos lá. Andaram nos 3 dias, 3 dias depois, cadê o menino Jesus? Cadê Jesus? Não sei, procura aqui, procura lá. Aí voltam lá, onde teve a Páscoa. Aconteceu o rito. Chegou lá, a mãe encontra ele de que maneira? Conversando com os doutores da lei. Chegou a mãe e o pai. Filho, eu e o teu pai estávamos te procurando desesperadamente. Resposta: não sabeis que devo me ocupar das coisas do meu pai? Mas a gente estava em festa com a família. Bolo, bacalhauzinho, que você gosta? Pudim de leite condensado. Os seus priminhos vieram para brincar com você. Olha o casamento da tua priminha, entendeu? Fica mal se você não for. Não sabeis que devo me ocupar com as coisas do meu pai? Será que nós estamos dispostos a ouvir esta voz, sentir? É capaz de sentir um amor que fala: meu Deus, eu troco tudo que o mundo pode me oferecer para viver o teu reino, Senhor. Será que você está disposto a fazer isso? Treina, gasta-se com Ele, escuta o que Ele tem que falar. Por quê? Porque Ele seduz, mas é diferente da sedução do diabo. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero fazer um brevíssimo rito de oração com você. Lembra aquela música Espírito suave? Suave. O que é o Espírito Santo? É a voz de Deus, é o sentimento de Cristo. O Espírito Santo, o que é mesmo? São os sentimentos de Jesus. Agora eu falo como Jesus fala. Agora penso como Jesus pensa. Agora sinto o que Jesus sente. Por quem? Por você. Por aquele sermão. Por aquele que matou dentro do shopping. Por aquele que está preso. Por aquele que está... Pelo Padre Marcos, que eu tantas vezes meti a língua nele. Eu tenho compaixão desse padre, vou rezar por ele. Vamos ficar em pé? Reza pela sua vida, reza por você. É rápido, suave. Olha o Ministério de Música cantando. Já está chamando o Espírito Santo. Já está chamando. E você também fecha os teus olhos. Olha lá. Ó Maria, concebida sem pecado. Intercede, mãe, por esta igreja reunida no nome do teu filho Jesus. Vem, Maria, vem. Caminha, Senhora, à frente dessa luta diária da nossa vida. Hoje estamos nos alimentando com a palavra do teu filho. A palavra que são sentimentos no Espírito Santo. Sim, eu não vou sair daqui sem hoje ouvir a voz do Criador em minha vida. Eu entrego tudo, as regiões da minha vida, meus afetos, eu ponho aqui no altar. Meus sentimentos todos, passado, acontecimentos, traumas, rejeições, falsa enfermidade, eu ponho aqui no altar do Senhor, porque eu quero ouvir a voz da verdade. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Vai pedindo, irmãos, junto com o sacerdote. Vem, Espírito Santo. Vai junto, irmãos, com o ministério. Esta preocupação
Ela não é de Deus. Põe ela aqui. O resultado dos exames. O medo é teu. Põe aqui. Deixa o sentimento do Senhor entrar. Vai lá. Vem, Espírito Santo. As lembranças de morte. Põe aqui. Deus é a vida. O Espírito do Senhor é a ressurreição da alma. Por isso, meu irmão, toda a tristeza da depressão, põe aqui. Olha lá. Vem dirigir o meu. Vai levantando os teus braços para Cristo Jesus. O meu pensar, o meu falar. Olha só como vem o Espírito Santo e todo o sentimento da gente. Levanta os braços, peça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Vai lá, ministério, vai lá. Vem, Maria, intercede por nós. Vem controlar, vai. Vem controlar todo o meu ser. Sim, Senhor. Faz uma obra em mim. Hoje o Senhor visita você. O meu pensar, o meu falar. Põe a mão no teu coração, irmãos. Eu senti. Levanta os braços agora. Peça, olha lá. Espírito, vem, Espírito Santo, fala em mim. Dai-me, Senhor, os teus sentimentos nesta hora. Vai orando, vai orando. O Senhor está visitando um homem agora. O Senhor está visitando um homem que contraiu uma infecção urinária muito alta. Essa infecção urinária atingiu partes do teu cérebro. Você perdeu certos movimentos no andar, no falar. O Senhor nesse momento vai reconstruindo o teu cérebro nesse momento. E você vai perceber que no decorrer do dia você já vai estar melhor nessas partes do teu andar. O seu falar vai melhorar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor também está visitando um rapaz. Ele esteve essa semana no médico. O cardiologista falou para você com estas palavras: cuidado, rapaz, o teu coração está para explodir. Jesus reconstrói o teu coração agora. E para que você saiba que é com você, que Deus está falando nesse momento. O teu peito está ardendo como se estivesse queimando. É o tocar de Jesus agora em você, jovem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela tua misericórdia, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor pede para vocês, para que vocês procurem um sacerdote e confessem
Amém, Jesus. Para toda a libertação agora. Vai mostrando Jesus para o povo em casa. Mostra a cruz de Cristo. O Senhor toca também uma moça. E você está dificultando a divisão dos bens da família. Você sempre se sentiu excluída pelo teu pai, porque o teu pai é de geração antiga. Ele considera os homens como teriam que tomar frente de todas as coisas. Mas o Senhor vai tocando você agora, e o Senhor vai retirando todo amarramento de Satanás na tua vida. O Senhor vai curando todos os teus traumas nesse momento. Obrigado, Senhor. E também você, moça, procure o sacerdote e se confesse. Levanta os braços, irmãos. Vai orando. Bendito seja Jesus. Rica, 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 sobre la basura de Espírito Santo de Deus, Espírito, vai lá. Espírito Santo de Deus. Olha lá, para terminar. Vem controlar todo o meu ser, Senhor. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, Senhor. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. Pelo meu povo, levanta o braço. Agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Coisa linda. O nosso amado Deus veio nos visitar sempre. Está no meio de nós. Espírito, Espírito Santo de Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.